Você vai passar por algum procedimento estético invasivo e está com dúvida? Fica comigo que você vai gostar de tirar essa dúvida aqui hoje. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem comprar. Abra sua conta no Sicredi. Hoje o Saúde e Bem-Estar vem aqui esclarecer muitas questões ligadas a procedimentos estéticos na área da saúde. Uma coisa muito importante para você que de repente quer ser submetido a um tratamento e não tem aquela certeza do que pode e o que não pode, tanto quando você for fazer com o médico ou com o dentista. Hoje eu tenho o prazer de trazer a doutora Tatiana, que ela é fiscal auditora da Vigilância Sanitária responsável pela parte de saúde avançada. Boa tarde, Tatiana, tudo bom? Boa tarde a todos. Olha só, a Tatiana, junto com outra colega, ela é responsável por cuidar de toda essa questão da vigilância na área da saúde. E por que eu resolvi trazer ela aqui hoje? Porque é o seguinte, nós temos muitas polêmicas envolvendo a área da saúde hoje em procedimentos estéticos avançados, procedimentos cirúrgicos, quem pode, quem não pode. E hoje você que é paciente, às vezes vai por indicação em algum profissional e às vezes esse profissional não é habilitado ou às vezes ele não está habilitado com a vigilância sanitária. Então ela veio aqui hoje para esclarecer e tirar suas dúvidas sobre isso. Tatiana, deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje, está tendo muito caso de intercorrência na área da saúde, tanto com médicos e dentistas, né? E outros profissionais da área da saúde. Qual que é o papel da vigilância neste caso? A vigilância sanitária ela tem um papel de prevenção e promoção da saúde da população. E nós somos os guardiões dessa prevenção e promoção da saúde. Nós chegamos nos estabelecimentos e através do processo de licenciamento sanitário ou denúncias de estabelecimentos clandestinos e buscamos sempre estar sanando todos os problemas daquele local e, se não for possível, estar procedendo a interdições. Então, hoje a gente tem duas questões. A gente tem essa questão de que você está falando, mas tem também a questão de que a clínica está habilitada, mas muitas vezes o profissional não está habilitado para aquele tipo de procedimento. Isso acontece muito. Muitas vezes a gente tem um estabelecimento sanitariamente adequado, porém aquele profissional não está habilitado legalmente para exercer, para fazer aquele tipo de procedimento. É aí que entram as nossas ações conjuntas com os conselhos de classe, que cada vez mais nós temos intensificado, inclusive a nossa parceria com a DECOM, a Delegacia do Consumidor, que quando há o exercício ilegal da medicina ou qualquer outra profissão que vá vir a transgredir aquilo que poderia fazer legalmente, a DECOM também ela entra nos processos de investigação e todo o trâmite com esse profissional. A gente vê muito ali, tanto na área odontológica, por exemplo, cirurgias, né? Tem alguns colegas aí avançando um pouco o sinal e fazendo cirurgia. E muitas vezes o paciente não sabe que aquele profissional não poderia fazer aquele tipo de procedimento, né? Isso acontece muito. A gente costuma dizer que antes de fazer qualquer procedimento invasivo, que a população ela tem que se informar, né? Um dentista pode fazer uma blefaroplastia, um dentista pode fazer uma rinoplastia, né? Não, então se ele não tem habilitação legal, ele tem que procurar o profissional médico, assim como o profissional médico não pode transgredir e ir para o lado de algum procedimento odontológico. Então a gente tem percebido muito, né, essas transgressões daquilo que o profissional poderia estar fazendo realmente. Nós tivemos um caso esse mês na cidade de interdição de uma clínica médico-odontológica, onde a profissional odontóloga estava fazendo cirurgias plásticas na face, que ela não poderia estar realizando, né? Nós procedemos à interdição e o processo com o Conselho de Odontologia já está em trâmite. Então, mas as pessoas muitas vezes vão consultar aqui, Instagram. Google, Google e Instagram. O número de seguidores no Instagram, ele não define se o profissional realmente é competente para aquilo que ele está oferecendo na rede social e se ele tem habilitação legal, né? Hoje a rede social ela é terra de ninguém e inclusive nós utilizamos para materializar provas,
né? Ela é uma prova legal daquilo que aquele profissional está ofertando e divulgando ali, né? Então, assim, não é a rede social que deveria ser o grande consultor, né, de um paciente que está querendo fazer um procedimento. Né, deveria ser a indicação, deveria consultar o conselho de classe daquele profissional, né, para se informar mesmo se ele pode fazer aquilo, porque depois que o problema está instalado, quando se trata de estética, face, ou até mesmo corporal, depois que o problema está instalado não adianta mais, né? A gente percebe aí mutilações, né, necroses, e aquela pessoa nunca mais vai ter de volta aquela face que ela tinha antes, que ela queria melhorar e na verdade ela teve uma piora no padrão estético, né? E hoje a gente vê isso tanto com médico como dentista, né? A gente vê alguns médicos também que tiveram um problema, principalmente lá no Rio, lembra? Aquele Dr. Bumbum, né? Sim. Então, e as pessoas vão pelas redes sociais. Rede social e custo, né? Então desconfie sempre de um procedimento que está sendo vendido abaixo do valor de mercado, né? Uma toxina botulínica, existe um valor dentro de uma média onde ela é ofertada, um preenchimento labial, uma cirurgia plástica, uma rinoplastia, uma blefaroplastia, existe uma média de valor daquele procedimento. Legal você falar isso. Isso, porque quando está muito abaixo daquilo que é essa média, algo de errado há. O produto não está legal, o profissional não é habilitado. O produto de Anvisa, né? A estrutura física não é adequada para a realização de uma cirurgia. Então, esse local mesmo, estavam sendo realizadas cirurgias grandes, né, de grandes áreas, numa sala que tinha até 3 cachorros. Entendeu? Então, assim, com acesso, né? Não digo que... Sim. Mas, assim, os cachorros tinham acesso. Então, assim, a gente vê com muita preocupação, né? Cirurgia em hospital, né? Então, assim, tem que ter a estrutura de um centro cirúrgico, do centro cirúrgico ambulatorial, minimamente. E os procedimentos, a gente tem que desconfiar muito dessa questão de uma oferta tão barata, tão abaixo do preço de mercado, né? Não está certo. E hoje, você falando disso, a gente vê também na área da medicina uma febre na soroterapia. Sim. Né? E às vezes, muitas vezes, profissionais que fazem um curso de final de semana e já acha que já virou professor da noite pro dia. Sim, nessa parte a gente entra na questão do exercício profissional, e nós, da vigilância sanitária, a gente se preocupa muito com os produtos que estão sendo utilizados e a estrutura daquele local que está oferecendo a soroterapia. Realmente é o tratamento da moda, né? A gente percebe que existem kits, existem protocolos fixos, né? Mas isso não vem ao caso para nós, da vigilância sanitária. Nós percebemos a parte sanitária. Então, mas a gente percebe muito medicamento vencido, entendeu? Apreensões de ampolas que vão ser usadas nessas soroterapias vencidas, com armazenamento inadequado daquele que é preconizado, se precisa ficar em geladeira, muitas vezes não está. Entendeu? O local sem um suporte para uma possível intercorrência clínica, né, que é uma exigência tanto do CRM quanto nossa, mediante a RDC Anvisa, que o local onde é feita a soroterapia endovenosa, ele tem que ter o aparato de emergência, ele tem que ter um material de emergência mínimo para aquele atendimento, e muitas vezes ele não tem. Então, se o paciente vem a ter uma anafilaxia, vem a ter qualquer outra intercorrência clínica, ele não tem o amparo ali para esse atendimento. Então, são essas questões que nós, da vigilância, a gente percebe aí. Nessas clínicas, né, que realizam. Muita gente trabalha direitinho, mas também tem muita gente fazendo coisa errada. Não, e é o que você falou, muita medicação vencida. Bastante. E medicação que vem de fora, né? Sim, a gente percebe que aqui em Campo Grande não há essa produção em larga escala de farmácias de manipulação industrial, que eles falam, né? Então, assim, qual que é o nosso cuidado? É sempre pedir a licença sanitária vigente dessas farmácias fornecedoras. A gente sempre, durante o trâmite de licenciamento, todas as farmácias fornecedoras daquele estabelecimento, a gente precisa ter a licença sanitária deles, senão a gente já pede
faz a apreensão daquele medicamento daquela respectiva farmácia, ou até passa para o setor responsável, que é de medicamentos lá da vigilância, e já vai fazendo toda o cerceamento para que não aconteça de estar sendo distribuído um medicamento, um produto, que não tenha passado pelos padrões sanitários que eles deveriam, pelo rito que ele deveria ter passado, né? Aquela determinada farmácia não está devidamente licenciada no estado onde ela está instalada. Entendi. Olha só, fica comigo que agora a gente vai para o YouTube. Aqui está vencendo o tempo do Instagram, mas continua comigo porque a gente vai falar de uma droga aqui que está na moda e eu acho que é interessante você que quer usar saber sobre os riscos dela também e o armazenamento dela. Cada dia no Sicredi é assim. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar de jeito maneira. Não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta no Sicredi. Olha só, Tatiana, hoje está na moda os remédios para emagrecer e o que está aí todo mundo querendo usar é o tal da caneta da Mounjaro, né? E a gente vê hoje algumas questões com relação à caneta. Primeiro, ela não tem Anvisa ainda no Brasil. Segundo, o pessoal trazendo de uma forma clandestina. Eu queria que você falasse para as pessoas que estão assistindo como que funciona essa questão da caneta, porque às vezes a pessoa está pagando caro, não está pagando barato por uma droga e de repente não está fazendo efeito. Com certeza. O Mounjaro, que é o nome comercial e que tem o nome do princípio ativo, a tirzepatida, ele é um medicamento que está sendo muito utilizado na perda de peso e ele tem uma característica muito peculiar, que é ser extremamente termossensível, termolábil. Ele precisa estar no armazenamento entre 2 e 8 graus, né? E o que a gente percebe é como ele ainda... A apresentação comercial dele, como Mounjaro, a caneta, ainda não está liberado no país, tem-se vindo de países, né, ainda mais pela nossa a proximidade da fronteira, vem, né, do Paraguai, vem da Bolívia, as pessoas já querendo comprar esse produto. A gente, né, não pode, na verdade, quando a gente percebe que um estabelecimento está com essa comercialização e quando a gente vê no local, a gente prevê a apreensão, né, daquele produto, tem apreensão. A autuação, né, a pessoa lavrada um auto de infração sanitária. E assim, outra questão que é muito, muito claro, como veio essa medicação? Será que você está comprando aquela caneta que ela deveria ter um armazenamento? Ela foi armazenada adequadamente durante o transporte, lá no país de origem? Então, assim, muitas vezes você pode estar achando que está comprando uma solução para o teu problema, mas na verdade você só está gastando dinheiro, porque esse produto ele depende de um armazenamento e ele depende também, para estar sendo comercializado e utilizado no território nacional, que ele seja registrado na Anvisa. A gente percebe muito hoje que essas farmácias de manipulação de larga escala, que são todas elas fora do estado aqui do Mato Grosso do Sul, que elas têm fabricado manipulado a tirzepatida, a substância, o princípio ativo, e vendido para os médicos mediante cadastro médico. Isso pode? Isso pode, se aquela farmácia está devidamente licenciada, ela pode comercializar a substância. Porque quando a gente percebe que aquela farmácia ela tem um licenciamento sanitário vigente, é sinal de que lá no estado dela, lá em São Paulo, lá em Santa Catarina, ela passou pelo processo de licenciamento, pela inspeção, e que ela realmente segue os critérios previstos pela Anvisa para a fabricação do medicamento manipulado. Então, assim, só que ela também depende do armazenamento.
Só que esses ele vem, a farmácia lá de fora, ela vende, o transporte é como a toxina botulínica, ele vem armazenado com controle de temperatura, ele vem em caixas de térmicas, né, com gelox, com aqueles gelos reaproveitáveis, mantendo as características dela e mantendo a temperatura que a substância tem que ficar. Então isso é uma prática que acontece, né, aqui, e que a gente percebe cada vez mais crescente. O que tem que prestar bastante atenção? Se essa farmácia que está fornecendo é licenciada, se o armazenamento naquele local onde você está comprando a dose é adequado, se existe o controle de temperatura daquele refrigerador, se existe o monitoramento dessa temperatura, né? E também se está dentro do prazo de validade, porque a gente percebe que, como é um medicamento manipulado, ele tem um prazo de validade menor do que aquele da indústria farmacêutica. Então, acontece, tá, da pessoa estar vendendo e ele já está vencido, que também, né, não pode. Se a gente percebe, se a gente visualiza uma situação dessa durante a inspeção, a gente procede com a apreensão desse produto. Então, as pessoas, a população, ela tem que estar muito preocupada com esses aspectos e nunca fazer a compra, nunca trazer dos países vizinhos a medicação, porque ela é proibida no país, você está infringindo a lei brasileira, né? E também porque você não tem garantia do controle de temperatura desse produto que está vindo de fora. Então, mas, por exemplo, eu falo isso para alertar a população. Uhum. Ela chega, nesse rótulo vem a validade ou é só na caixa? Porque, por exemplo, no rótulo da ampola, porque o profissional... Vem na ampola. Porque ela tem que exigir, então, para o profissional, antes de abrir, mostrar. Quero ver. Quero Sim, ver. É um direito da pessoa. Direito. A questão é que a população, ela é aquilo que a gente falou, ela vai pela rede social, ela acredita tão fielmente naquele profissional que está ali na rede social com milhões de seguidores e vendendo aquele procedimento, aquela medicação, que ela nem se precaver de, na hora da aplicação, está exigindo. Vocês, onde que estava essa tirzepatida? Vocês têm controle de temperatura? É direito do consumidor exigir isso. Exigir para ver a data de validade daquele frasco onde estão pegando as doses que vão ser administradas nele. Então, é um direito da pessoa. A questão é que a população, ela acaba sendo relapsa com relação a isso. E aí depois não tem um efeito, queima a droga e gasta dinheiro. Gasta né? dinheiro, exatamente. Gasta dinheiro. Porque o que eu vejo muito, assim, uma das questões que eu queria levantar, as pessoas estão comprando muitas vezes esse medicamento manipulado e está indo nas clínicas aplicar. Como que funciona essa questão? Olha, do nosso conhecimento é que o profissional médico é quem pode fazer a compra da substância nas farmácias, nessas farmácias de manipulação que são todas fora do estado. Mas aí, se o paciente vai ter na residência dele, aí o médico tem que passar todas essas orientações, entendeu? Mas o que é o praxe, o que a gente tem visto aí, é que só realmente é o profissional médico devidamente cadastrado na farmácia que pode fazer a compra, e as doses deveriam ser aplicadas nas clínicas, né, mediante solicitação de exames, acompanhamento da evolução daquele paciente mesmo. A nosso ver, teria que ser dessa forma, né? Claro, claro. A gente não pode também jogar toda a responsabilidade em cima da vigilância e achar que a vigilância tem que controlar tudo, né? Porque na verdade, a vigilância sanitária, ela não adentra domicílios, né? Para nós adentrarmos domicílio, a gente depende de uma decisão judicial e a gente vai junto com a DECOM, todo um trâmite. A vigilância sanitária, ela fiscaliza estabelecimentos, no nosso caso, os de saúde e os de estética, tá? Então, assim, nas residências a gente não tem esse livre acesso, né? Até porque Sim, claro. Não cabe. Na vigilância sanitária, ela fiscaliza estabelecimentos.
Tatiana, a gente está chegando no final da entrevista, queria muito te agradecer, joia. mas eu queria pedir para você, para a gente finalizar o intuito da entrevista, falar com o espectador, porque é o seguinte, o que ele tem que tomar cuidado quando ele quer fazer tanto como a gente está falando aqui das canetas, mas também como procedimento estético. Sim. Né? Porque muitas vezes ele, como muitas vezes, na maioria das vezes, vai por conta da rede social e não tem uma noção do que está por trás disso. Eu queria que você falasse isso para as pessoas. E uma outra dúvida que eu queria tirar, aí a gente vai colocar nos caracteres. O profissional da saúde, ele pode entrar em contato com a vigilância para perguntar alguma coisa, tirar dúvida? O que ele, Com certeza, que ele fica? Nós temos um canal totalmente aberto ao profissional que está abrindo uma clínica. Eu todo dia atendo muitas pessoas que estão em trâmite de licenciamento ou que querem começar. Nós temos o telefone do nosso setor, lembrando que o nosso setor é dos estabelecimentos de saúde e estética. E estética, aqui trabalha com estética. Isso, é o CEFES, Serviço de Fiscalização de Estabelecimentos de Saúde. É o 2020-2096. Ligando lá, vai falar com a nossa equipe administrativa, eles anotam, a gente retorna, tá? Pode não ser eu, pode ser outro fiscal, mas a gente sempre dá esse feedback para o contribuinte. A gente busca sempre estar conversando até para evitar, para minimizar esses problemas, esses erros. E, para finalizar, o que a pessoa tem que, como peça-chave, se ela vai fazer um procedimento estético, seja com o médico, com o dentista, ou como agora também, acho que outros profissionais de saúde. O que ela tem que prestar atenção para ela ficar mais tranquila? A gente pede, a primeira coisa, chegou no estabelecimento, pergunta se ele é licenciado, né? Vocês têm a licença sanitária? Posso ver a licença sanitária de vocês? É um direito do consumidor, tá? Lembrando que todo o estabelecimento que funciona sem o licenciamento sanitário ou que está com o licenciamento vencido, ele está em caráter clandestino, né? Ele não passou pela nossa fiscalização e a gente ainda não verificou as condições de atendimento daquele local. Outra questão, desconfie de preços abaixo de mercado, é uma coisa que a gente bate bastante na tecla, principalmente na área da estética, tá? Verifique qual é a formação real daquela pessoa onde você vai fazer o procedimento, se ela é legalmente habilitada, se o conselho de classe dela permite que ela faça aquele procedimento que ela está te ofertando. Produtos, sempre produtos dentro do prazo de validade, seja um simples peeling, a pessoa pode estar te vendendo um peeling que ele está vencido, né? Ele está ali, o produto fora da validade, que a gente encontra muito por aí. Então a gente pede sempre que a pessoa verifique, ela tem o direito também de verificar se aquela substância está dentro do prazo de validade e se tem registro na Anvisa. É importantíssimo que todo produto utilizado no território nacional seja registrado na Anvisa. Tem que ser dessa forma, tá? Pode ser mais barato trazer de fora, trazer do país vizinho, mas aquele produto ele não passou pelos critérios sanitários que a Anvisa preconiza. Então isso é preocupante. E as questões higiênicas do local, né? Verificar sempre a higiene daquele profissional, as boas práticas que nós falamos, né? Que se estão sendo aplicadas naquele estabelecimento. E a questão de cirurgias, cirurgia é em centro cirúrgico, né? Em centro cirúrgico ambulatorial ou no centro cirúrgico hospitalar. E porque a cirurgia feita em sala de procedimento comum, ela pode levar a sérias consequências e graves consequências até a morte da pessoa. Joia, obrigado, viu? Foi muito esclarecedor. Obrigada. Vou pedir para colocar o Disque Dúvidas, né? Isso, e nós temos o Disque Denúncia também, a Ouvidoria SUS, tá? Ela é anônimo, a gente pede muito. Para nós chegarmos nesses estabelecimentos clandestinos, a gente depende da sensibilização da população para estar fazendo a denúncia na Ouvidoria SUS. É o 3314-9955. Ótimo, obrigado, Tatiana. Obrigada. E o programa está sempre de portas abertas aí para vocês. A Vigilância Sanitária agradece, é um prazer para nós estar nos trazendo essas informações para a população. Até semana que vem.
Noticias.com, a notícia no seu celular.